no volume aqui. Sabe, queridos, pastor David acabou de liberar uma palavra que eu estava orando esses dias com o grupo de oração. E Deus falou bem assim para mim. Eu falei para eles prestarem atenção. Eu quero que a igreja preste atenção. Deus vai dar a você, está liberando, é uma palavra profética, tudo aquilo que você tem semeado. Você pode falar aleluia se você tiver semeado coisas boas. Porque Deus está liberando para aquele que está semeando traição, traição. Para aquele que está, sabe, dissimulado, vai colher dissimulação. Para aquele que está semeando santidade, vai colher em santidade. Então saiba que em Gálatas capítulo 6 ele retrata isso. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, quando nós falamos sobre o zelo da casa de Deus, às vezes a gente tem descasos com a palavra, descaso com o outro, você vai colher isto. Infelizmente parece uma palavra dura. Sim, mas é para nós como igreja, porque nós estamos diante de um Deus zeloso, de um Deus que zela. E sabe que Deus ministrou ao meu coração? Isso é justo. É justo, porque exatamente naquilo que você está semeando, você vai colher. Você vai colher. Então se alegre se você estiver fazendo aquilo que é correto. Foi num momento de oração, não foi porque eu quis. E Deus não faz aquilo que a gente quer quando você está plugado com Ele. Sabe, querido, então receba no teu espírito. Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 34, fala exatamente sobre se você percebe que você está andando num caminho errado e você se converte, você será salvo. Se você anda em santidade, mas você tem atitudes más, você será condenado. Então é zeloso da nossa parte, não faz parte da preleção, da prédica de hoje, mas eu precisava entregar isso para vocês. Então tenha zelo, né? O temor do Senhor é o princípio do saber. Então quando nós que servimos a Deus e sabemos que o nosso Deus, Ele nos retribui conforme aquilo que nós fazemos, tenha zelo. Teu Deus é santo. O meu Deus é santo. Cuide da sua vida, né, de uma forma extraordinária, porque o responsável por ela, em primeira instância, é você. Tá? Pastores ajudam a caminhar de forma correta, mas as tuas atitudes, ninguém é responsável por elas, a não ser você mesmo. Amém? Mas vamos para o texto. Acho que está dando um pouco de microfonia aqui. Qual que é o título dessa mensagem? Né? O título dessa mensagem é O Erro do Leão. O Erro do Leão. Nós vamos entrar aqui num encontro tão lindo, onde nós vamos ter dois ungidos, duas pessoas que foram ungidas por Samuel, Saul e Davi, em uma reunião em referência a uma solução que precisava a nação alcançar. Então eu quero que vocês entendam, né? Eu ouvi até esses dias atrás um pessoal falando assim, que o leão desprezou Davi. Não, esquece. Davi estava batendo no leão. O leão não desprezou Davi. O leão reagiu, é o que o texto literal fala. O leão reagiu porque Davi estava batendo nele. Então, queridos, quando você é tomado, apoderado pelo Espírito de Deus, você vai contra um inimigo maior. E veja que a ação não foi do leão para com Davi, mas foi de Davi para com o leão. Então, muitas vezes, as pessoas se amedrontam diante de circunstâncias que parecem e são maiores do que a força que você aparentemente tem no momento, e fica estática. Mas toda ação, todo posicionamento, todo de sono em sono, de cochilo em cochilo, vai te fortalecendo a você se levantar e ir. Então o texto base que nós vamos ver aqui está em 1 Samuel capítulo 17,
Eu quero começar com o versículo 32. Então, qual que é o contexto disso? O povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. Os irmãos de Davi estavam ali de 20 anos para cima, estavam ali nessa batalha para guerrear pela nação, não somente por si mesmo, mas pela nação, para não ser escravizado, saqueado. E aí o pai de Davi fala para ele assim, ó, vai e leva para eles mantimentos e um presente, que eram 10 queijos, né, para o comandante, que devia ser mineiro. Assim, porque 10 queijos para uma pessoa só tem que ser mineiro, né, coisa assim. E aí, Davi vai, a intenção de Davi não era lutar, a intenção de Davi era obedecer ao seu pai. Então, a primeira coisa que eu aprendo, já só nessa trajetória e contexto, é que quando eu obedeço ao meu pai, mesmo que eu vá sem uma intenção, eu serei usado para suprir na necessidade que aparecer. Você será usado na necessidade daquilo que aparecer diante de você. Vamos ao texto? O texto diz assim, essa é uma reunião de 2 ungidos, gente. 2 ungidos. Saul, ungido, recebeu a unção de Samuel. Davi, ungido. E ele chega, levam, depois que ele fala que ele quer lutar contra o gigante, ele chega, levam ele até Saul, então aí já é uma reunião de tratativas naquilo que eles não conseguiam fazer. Eles estavam com um problema e não tinham uma solução. E Davi começa a colocar diante agora de Saul as suas qualidades. Diz assim, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Veja como é interessante, porque Davi tinha menos de 20 anos, não era para ele estar ali. Ele não era apto, né? Números 1, 40 e 45, a retratar a idade que dá para se lutar, ou seja, dentro das regras do povo de Israel, de 20 anos para cima, ele não tinha essa idade, mas ele falou assim, ó, mesmo não tendo a idade, mesmo não estando habilitado para tal, dentro das condições humanas, das regras humanas, eu vou lutar. Eu vejo dentro desse versículo aqui, algo tão poderoso, porque Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Se tiver ouvidos atentos, você vai aprender muito com a criança e com o adolescente. Você vai aprender demais, porque Deus está ministrando, Deus está falando, e Deus fala através da humanidade. E a humanidade, né, Jesus aos 12 anos. Samuel, menino. Josias, aos 8. Então Deus está falando, Deus fala com a melhor idade, chamou Moisés ali aos 80, Noé aos 500 anos, Abraão aos 75, e nós não vemos coisas maiores que os mais novos fizeram do que essas pessoas. Então, independente da idade, Deus vai te habilitar para fazer. A força não está apenas na força física, porque o poder de influência é o poder de unção que está em você. As pessoas vão seguir a unção que você representa. Quem atrai, quem traz é o Espírito Santo, sendo você jovem, sendo você uma pessoa de mais idade. Então, quando é que nós podemos jubilar ou parar? Na morte. Na morte. Os apóstolos pararam quando morreram. Os profetas pararam quando morreram. Os avivalistas que nós vimos durante toda a história, eles só param de falar aonde? Quando chega o final da sua vida, quando não tem mais força, vigor. Então Deus usa. Guarda isso no teu coração. Você é útil no reino de Deus. E Deus não vai enviar anjos. Deus vai usar a você. Versículo seguinte diz assim, respondeu Saul, o outro ungido. O ungido falou, o outro ungido falou. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Né? Muitos de vocês, assim, durante a vida, eu também durante a trajetória, falam assim, você não tem a condição de vencer isso. Você não tem o recurso, você não tem a habilidade, você não tem o conhecimento, você não tem a teologia. Então, tudo isso são o quê? Barragens humanas. Muitas vezes até Satanás usa a boca das pessoas para colocar essas limitações, e aí a igreja trava. O corpo de Cristo, não 29, a igreja mundo trava.
Porque hoje nós não enviamos mais missionários tanto quanto nós enviávamos nas décadas passadas para o mundo para evangelizar. As referências de maior igreja e de cristianismo tão proeminente que era a Coreia do Sul, hoje você vai ver lá o quanto de cristão que tem lá. A igreja parou. Parou porque mesmo os ungidos semearam que não há condição, que não há possibilidade. E ele estava, veja como é interessante, porque ele não estava colocando ânimo dentro do coração de Davi. Estava colocando barreiras. E segue comigo, ele fala bem assim, né? Você não tem condições de lutar contra os filisteus. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Toda vez que nós maximizarmos o nosso inimigo, a nossa força vai ser pequena. Toda vez que você colocar o teu problema maior do que o teu Deus, maior do que... o pastor Leão falava disso, nós temos um sistema de fé, um filtro dentro de nós, que ele é produzido dentro de experiências que você tem com Deus. Então, você vai criando convicções. E essas convicções é que vão reger a sua história, indiferente se você vai estar aqui ou vai estar na China. Indiferente as convicções que são criadas dentro de você, isso vem com o tempo e pouco tempo, mas porque é Deus quem acelera isso, vai fazer você se posicionar. Vai fazer eu me posicionar dentro dessa característica. Aí no versículo 34, aqui Davi vai fazer algo que, para mim, é o que cada um de nós deveríamos ter. Cada um de nós deveríamos ter um relato, assim como Davi mostra no versículo 34. Ele retrata assim: Davi, entretanto, disse a Saul, quando você for questionado e você não tiver respostas, querido, vai ficar difícil. Mas ele tinha respostas àquela indagação, àquela limitação. E ele diz bem assim: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Trabalho simples, de 20 a 100 ovelhas, que era normalmente o rebanho das famílias naquela época. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira, veja, né? Ele dá golpes, o leão reage. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, mostrando que é um leão adulto, e lhe dou golpes até matá-lo. Essa experiência não era pública. A experiência que Davi estava aqui usando para trazer a habilitação dele para fazer algo maior, não era pública. Agora se tornou pública, ou seja, aquilo que você tem, as tuas vitórias que você tem lá no secreto, que são as maiores que vai reger e vai te levar à eternidade, porque aqui você pode falar sim comigo, eu aceito Jesus, eu tenho o Espírito Santo, as manifestações, mas quando você sai daqui, o que vale para Deus é quem você é. E quem você é, esse instante hoje aqui no culto não representa. Quem você é quando você anda pelas ruas da cidade, quando você adentra na tua casa, quando você se relaciona dentro dos teus negócios, ou quando você é CLT lá dentro, isso é quem você é. Então, dentro do que Davi era com as ovelhas, ele mostrou exatamente: eu me levanto e me comporto e ajo com uma identidade. O livro do Evangelho de João diz assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Unção é poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do momento que eu recebo esse poder, a minha identidade é filho de Deus. A minha identidade é de filho de Deus. E quando eu sou filho de Deus, eu tenho comportamento de filho de Deus. Eu tenho atitudes de filho de Deus. Eu ando como filho de Deus. Eu ajo, eu negocio, eu comporto, eu oro.
Eu tenho, como filho de Deus, quando aquele véu rasgou-se de cima a baixo, eu tenho um acesso direto ao Pai. Então, o meu comportamento, Davi estava sob a liderança, sim, daquele ungido Saul, que estava travado, mesmo ungido estava travado. Ele estava sobre aquela liderança, ele estava falando assim, olha, eu tenho uma identidade, está sendo criada lá no secreto. E agora isso se transforma público, o líder começa a saber, porque o líder não precisa receber, e nem recebe tudo de revelação do que está acontecendo na tua vida. Muitas vezes você precisa compartilhar o teu secreto com ele. Você precisa compartilhar o quanto tempo você está orando com ele, com o teu liderado, com o teu discipulador, com a pessoa que você respeita, a unção que está sobre ela. Sabe, então, ali ele chega assim, olha, eu estava lá, fiz isso, e dele fala, aparece. Quando aparece, ou seja, não foi eu só o leão, e veja, o segundo homem, 3 homens no Velho Testamento mataram o leão. Sansão, Davi e o guerreiro de Davi. Quando desce na caverna e vai matar. Então, parece-me que matar leão se tornou fácil naquela época, né? E hoje a gente chora pelos leãozinhos sem juba para nós lutarmos, né? O urso leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, livra a ovelha de sua boca. E mata, até matá-lo. Olha como é interessante, porque a ovelha que chega na mão de Davi, quando ele recupera, já não é uma ovelha sadia. Já não é uma ovelha com mordida. É uma ovelha, se nós tratarmos na força, né, da mordida do leão, é uma ovelha dilacerada. Mas ele não desiste nem da dilacerada. Não desista dos teus discípulos, dos teus amigos que são dilacerados pelo pecado. Não desista de uma pessoa porque ela está ferida, porque alguém, antes de você chegar, estava nas mãos, nas garras de Satanás. Davi foi atrás de uma ovelha dilacerada. Sabe, queridos, esse texto ele é tão grandioso, e quando Deus faz você parar num texto, olhe para lá, porque Deus está ministrando sobre você, e isso é muito rico. Tem pessoas dilaceradas, hoje em dia, emocionalmente, financeiramente, dentro dos matrimônios, dentro do ministério, né? A frenagem está tão grande hoje dentro disso, eles não têm uma hype de sucesso, tem muito vocabulários de sucesso, mas não tem atitudes, comportamentos, porque quando ele viu o leão, ele teve que se posicionar. A vida cristã é uma vida de risco, é uma vida de posicionamento, né? Quando eu falei que os apóstolos morreram, eles morreram, salvo João, gente. Aí você vai pegar os pais da igreja, morreram também. Você vai ver os avivalistas durante os séculos, morreram. Você vai ver a Aimee, morreram, Catherine Kuma morreu. Nós morreremos. Mas morreremos de pé. De pé. Então ele pega essa ovelha dilacerada. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Se filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Ele não tomou a força para si. Ele entendeu que ele era canal de Deus. Você e eu precisamos ser ferramentas úteis, canais de Deus. A unção que está em nós é dele. O poder que está em você é dele. É outorgado, ou seja, é permitido passar por você e tocar outros. Por isso, tudo que há em você, compartilhe. Tudo que há de bom na sua vida, compartilhe. Não é para ficar em nós como vasos fechados, não, mas como vasos cheios de furo, que necessita ser enchido e derramar, ser enchido e derramar, ser enchido e derramar. Permita que o Espírito Santo tenha essa liberdade dentro da sua vida e da tua história, né? Versículo 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Entenda esse vá aqui, vá e que o Senhor esteja com você. Naquilo que você acredita, muitas vezes só você acredita. Só você acredita. Mas se a convicção e se fé é o firme fundamento daquilo que eu
Singular, espero. Singular, espero. Então, vá atrás daquilo que Deus plantou no teu coração. Então, quando nós vemos, querido, dentro dessa introdução e desse texto, vamos achar algumas características aqui. Eu quero dar uma acelerada aqui com vocês, mas achar as características de cada um dos elementos que tem aqui. Então, a característica de uma ovelha, ela tem uma dependência total de um pastor. Ela tem dependência. Então, quando nós estamos caminhando com pessoas que têm uma dependência total do teu cuidado, você precisa, tem gente que você anda e aí já se acostumou, ele não é dependente, ele está extraído de você, mas tem pessoas que são dependentes, que a vida bateu. Então, aquela dependência que aquela ovelha tinha, sabe o que significa? Que Davi era tudo para ela. Que Davi era tudo para ela. Era o sustento, era o cuidado. Era quem trazia a alimentação para ela, era quem conduzia ela a pastos verdejantes, como ensina o Salmo 23, o qual ele declarou e escreveu. Sabe? Então, para a ovelha, Davi era muito significativo. Existem pessoas, querido, que você é significativo para elas. Existem pessoas que eu não vou conseguir entrar ali para ser significativo, mas você que acompanha ela, do lado dela, tenha essa percepção, você é significativo, você é tudo que ela tem, é onde ela consegue abrir o coração, onde ela consegue falar das suas mazelas, onde ela consegue confessar os seus pecados, e se você tiver entendimento, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis, ela sai sarada, mas é a você que ela confia o coração. É por isso que nós somos corpo. Quando Paulo escreve em Romanos, em Coríntios, sobre corpo, ele fala realmente isso, porque um é pé, outro aquilo, de repente o pé encontra outro pé, que só vai ouvir naquela linguagem, vai transitar. Seja significante para alguém. Seja significativo para alguém. Perceba as pessoas que estão ao teu lado, onde você é tudo, tudo, tudo para ela. E cuida dela. Ovelhas que têm essas pessoas, honrem essas pessoas, que são tudo na vida de vocês, na história de vocês. Isso trazendo, contemporizando. Às vezes você é tudo na tua empresa para aquela pessoa dos 140 funcionários. Tem alguém lá que só tem uma oportunidade na vida. E vocês são tudo para ela. Aquele que vai para trabalhar no primeiro emprego, você é tudo para ele, pastor Rinaldo. É a única esperança dele mudar de história, de vida. Nós precisamos perceber quando nós representamos isso, porque se nós temos a identidade de filhos de Deus, muitas vezes nós somos o tudo que as pessoas têm. Perceba, quando você é relevante e tudo nessa, assim. Características de um leão. Dependia da sua própria força e confiava que era suficiente. Jeremias capítulo 17, versículo 5, ele fala assim, quando nós andamos sozinhos, quando nós vestimos essa couraça de autossuficiência, aqui ou confiamos em sistemas, né, e muitas vezes processos humanos. Olha o que ele diz aqui, e Saul estava bem dentro dessa característica, ele tinha um exército, ele comandava, ali ele confiava só na sua humanidade, e essa confiança estava débil. Jeremias 17,5 diz, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Era um encontro de dois ungidos, um estava preso na graça de Deus, né? Assim o Espírito Santo se apoderou de Davi e outro estava confiando na estrutura que tinha. Muitas vezes as nossas estruturas são nosso conhecimento, nosso recurso, quantidade de amigos, quantidade de tempo que a gente tem, andando na presença de Deus, aprendendo constantemente. Não confie, por mais que você tenha muito, ainda seja totalmente entregue nas mãos do Senhor. Totalmente. Característica de um leão. Característica de um rei. Né? Esse rei aqui,
ele foi ungido, Samuel capítulo 10, versículo 1. Fala, Samuel teve o trabalho de ir lá, o povo pediu, né? Deus levou, Samuel ungiu, e quando Deus unge, Deus cumpre na vida do ungido os seus propósitos, desde que estejam em concordância com os céus. Deus não compactua com o erro, com o pecado. E aí ele foi perdendo essa força até um momento que agora, diante dessa circunstância, ele travou. Ele parou. Ele era o melhor guerreiro, ele tinha todas as condições, mas ele estava travado. É necessário que cada um de nós aqui identifique na nossa história, na nossa vida, por que nós travamos? Por que a gente para em algumas circunstâncias, em alguns momentos da nossa história, do nosso ministério, da nossa fé? E muitas vezes isso trava a gente tem aquilo, a gente sabe daquilo, a gente já experimentou. E se você vê em 1 Samuel capítulo 14, versículo 43, se não me falha a memória agora, retrata que Saul já tinha vencido os filisteus. Ele estava diante de uma circunstância que ele já tinha vencido, de um povo que ele já tinha vencido. Sabe, queridos, muitas vezes você vence uma coisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas chega num momento da vida em que trava, e eu me pergunto, o que faltava dentro daquele homem? Se lá ele foi motivado em 14 por causa do seu filho Jonatas, que sobe, guerreia, e eles vão, e ele avança, ele é ativado por Jonatas. Mas olha como é interessante, tem momentos que você para diante de circunstâncias que você já venceu. Em decisões da sua vida, da sua história, em decisões da minha vida, da minha história, o qual a gente para, trava aí, mas eu já venci um dia, eu tenho uma memória, e sabe, queridos, que muitas vezes a memória nos ajuda e nos projeta e faz a gente andar, mas muitas vezes ela te dá uma segurança que ela te trava, onde ela limita a tua fé. E você não consegue mais imaginar, a filosofia chama isso, que se você tem conhecimento, o conhecimento tem limite, mas a imaginação não. E a fé é uma imaginação em Deus, palpável, real, projetada, tangível. Aquele homem que venceu. Os filisteus estavam parados diante dos filisteus. Teve até os filisteus serem, extirpados. Foi o governo babilônico, todos os outros reis até sumir. Esse povo nem existe mais. Então tem circunstâncias na tua vida que vão voltar. E talvez estejam voltados, estejam diante de você. É necessário de você e eu vencermos novamente. Mas isso tem que ter posicionamento. Era a característica de um rei ungido, um rei que vencedor, e ele é reconhecido. Se você for ler a história de Saul, ele é extraordinário. Ele não é pequeno, não. Mas nesse momento ele estava travado. Ele estava travado. Essa era uma característica de um rei. Característica de um pastor, de um líder, de um pai, de uma mãe, de um empresário. Ele foi ungido em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Fala que quando ele é chamado, depois de tanta busca, chega ali, unge Davi, e Davi, agora o Espírito de Deus se apodera. Sabe o que é se apoderar? É você pegar para si. O Espírito Santo pega para si, Davi. Coloca Davi aqui, esse é meu. Quando Paulo escreve que nós somos o templo do Espírito Santo, se nós entendemos na grandiosidade do que isso significa, é os céus falando e se apoderando de você. Porque a vida está dentro de você. O que é eterno em você e em mim é o Espírito. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele se apodera. Que Deus permita que a gente tenha essa liberdade e a coragem de agir tal como é essa. E olha como é rico, então, quando nós entendemos que ele teve uma atitude de pastor,
Eu quero ler apenas, né, aqui João 10, 11, diz assim, nesse posicionamento, Deus trabalha na vida de Davi, no meio das ovelhas, faz vencer aquela circunstância lá particular. Jesus falando sobre o pastoreio, ele fala assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dá vida. Assim, isso é muito rico. E ele fala, eu sou, aquele tetagrama, né, que está lá escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu sou o que sou. Eu sou o que precisa ser. Eu sou sobre a tua necessidade. E Jesus se apodera tanto desse eu sou, que só no livro de João, você tem 7 declarações sobre isso. Eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta, João 10,9. Eu sou o bom pastor que acabamos de ler. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, 14,6. Eu sou a videira verdadeira. Queridos, quando nós entramos e temos essa identidade de Deus em nós, circunstâncias virão. E é necessário que algum de nós, tenha a coragem de ativar, através de posicionamentos, de condutas, de lutas, ativar aquele que travou. A ação, Davi não ia ser rei agora, mas ele ia ativar Saul, para que Saul completasse a carreira dele. Olha como é importante, porque Davi vai vencer Golias, vai. Mas Davi não foi a pessoa que mais matou naquela guerra. Ele matou Golias, tirou a cabeça e ficou desfilando. O resto foi a ordem do rei, do ungido, que destravou, que andou. Então você e eu precisamos muitas vezes ser destravados. Por uma ação, por um levantar. Dentro de onde nós estamos, dentro de uma célula, dentro de um ministério de adoração, de ensino, enfim, onde Deus nos deu a porção que nós somos responsáveis. Então, um posicionamento, querido nosso, vai trazer aqueles que estavam, mas o que é um posicionamento de vitória? Ele não podia apenas falar aquilo para o rei, ele tinha que se posicionar, ele tinha que se colocar em risco, ele tinha que acreditar naquilo que só ele acreditava. Deus tinha convicção. Deus sempre tem. Ele é o dono do manhã. Esse movimento de fé, né, eu gostei muito, né, quando o David falou isso, né? Esse movimento de pegar o peixe. Nós estamos falando hoje, um movimento fala mais do que palavras. A relevância que teve, né, ali, fala muito mais do que palavra. Então ele sai dali, querem colocar coisas humanas dele. Ele fala, não, eu vou naquilo que Deus me deu. Aonde que Deus deu aquelas habilidades? Lá, aonde a história era só a história dele e Deus. No meu discipulado, dentro do livro A Presença, eu peguei uma citação aqui que foi ministrada pela Cláudia, esposa do Luiz, e eu quero ler para vocês. Se você faz história com Deus, Deus fará história através de você. Essa história é criada quando ninguém está olhando. Convicções maiores é quando ninguém está olhando. É quem somos quando estamos sozinhos. Essa é a tua força, de verdade. Ela é criada em Deus. Ela é criada no secreto. Mateus capítulo 6, Jesus ensinando isso. Entra lá. Teu Deus está escondido, está no secreto. Ele vê também no secreto. Não é porque você entra num quarto que você vai encontrar Deus. Ele tem que ser procurado no quarto. E no secreto ele vê, no secreto. Você vai olhar, risque quantos secretos tem ali para você entrar, mas ele é a porta, ele vai abrindo a porta do secreto. E você vai adentrando dentro da porta do secreto. Convicções maiores são aquelas que são geradas dentro de você. Por isso que toda mudança e toda unção, ela flui. Ela não vem
Não, ela flui. Como rios de água viva fluirão do seu interior. Palavras são boas, mas mais do que tudo, queridos, fluir de Deus é que faz toda a diferença. Que Deus possa nos ajudar nisso. Uma vitória secreta trouxe uma vitória pública que fez um rei andar e cumprir ali seus 40 anos de reinado. E eu finalizo com vocês, antes de nós orarmos, com Salmos 90, versículo 17, na versão da NVI. Isso é profético, eu quero que você receba no teu espírito e na tua vida. Diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Isso. Salmos 90, 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida, que seja forte, que seja verdade. 2 vezes vai falar isso. Para nós, consolida para nós uma ação de Deus, a obra das nossas mãos, o trabalho que nós fazemos, o trabalho que você, o trabalho da tua oração. Consolida a obra de nossas mãos. O salmista 2 vezes fala que Deus consolide aquilo que você faz. Que Deus abençoe aquilo que você semeia. Eu espero que você esteja semeando bem. Eu queria orar com vocês. Vamos colocar em pé? Coloca a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Perceba aquele que anda com você quando ninguém está perto. Aquele que forma as histórias que são só suas. É você e dele. Não é história para o mundo, para 8